Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou uma menina das artes, designer, especialista em design católico. Estou aqui para te ajudar a criar designs mais profissionais para a sua igreja. Hoje eu vou te ensinar um pouquinho de como funciona o design e como criar um design para a Semana Santa da sua paróquia ou da sua comunidade. Eu sei que esse é um momento muito especial, que todos querem divulgar a programação da sua igreja, né? Então eu estou aqui para ajudar nisso. E explicando um pouquinho do que a gente vai fazer aqui hoje, eu quis trazer uma forma prática e fácil para que todos consigam fazer. Eu utilizo o Photoshop, eu utilizo ferramentas pagas, eu utilizo o Midjourney para gerações de imagens, que em partes é pago também, né? E utilizo diversas outras ferramentas que são um pouquinho mais complexas e um nível acima do que a gente vai aprender hoje. Se você quer se aprofundar no design, e conhecer um pouquinho mais, né, fazer mais coisas através do design, se profissionalizar, eu recomendo que você se aprofunde nessas ferramentas, tanto no Photoshop, no After Effects, no Illustrator, no Midjourney, em ferramentas de geração de imagem, né? Mas hoje realmente a ideia que a gente vai trazer aqui é que seja algo simples, algo que todos consigam fazer, né? Vai ser algo um pouquinho mais básico, né? Mas já vai dar uma outra cara para as redes sociais da sua paróquia. Então, essa ideia realmente é profissionalizar, é trazer uma estética mais bonita para as redes da sua paróquia, certo? Então, vamos começar. Então, vamos começar a nossa arte. Eu já entrei aqui no Canva. Como eu comentei com vocês, a ideia desse vídeo é fazer uma arte simples e que todos consigam fazer, e por isso eu estou utilizando o Canva. Mas, se você quiser se aprofundar no design, eu recomendo que você aprenda o Photoshop. E é uma ferramenta paga, mas que auxilia muito na criação das artes e das imagens. O Canva, ele tem o recurso pago e gratuito, né? O pago, ele desbloqueia muito mais vantagens para você e ele tem muitas opções, né, de pagamento. Então, eu recomendo você pelo menos testar ele por alguns dias para ver se você se acostuma, se adapta a ele. Ele tem, inclusive, planos de assinatura para um dia só, que é R$ 4,90. Então, você consegue fazer todas as artes que você precisa em um dia e depois não precisa mais utilizar ele, né? Eu recomendo que você utilize o Canva Pro para ter mais recursos. E hoje, alguns recursos que a gente vai utilizar é do Canva Pro, mas como eu comentei, ele também tem o teste grátis. Se depois você quiser cancelar, você pode cancelar, né? Pelo menos para fazer essas artes da Semana Santa, eu recomendo que você escolha um plano Pro para que consiga explorar mais possibilidades dentro do Canva. Então, eu já estou aqui com o meu Canva aberto e vamos iniciar realmente a nossa arte. Para começar, uma nova imagem, um novo carrossel, um novo post, como fazemos. Tem vários tamanhos padrões aqui, né? Por exemplo, tem redes sociais, tamanhos padrão para redes sociais, capa de Facebook, Story. Aqui você pode explorar várias coisas. A gente vai começar com um tamanho personalizado porque nós vamos fazer um carrossel. Então, para isso, a gente vai definir o tamanho que a gente quer para que ele fique aquele carrossel infinito, que fica todas as informações passando de um post para outro, né? De uma imagem para outra. Fica tudo bem dinâmico, gera um movimento para a imagem e fica bem bonito. Mas tá, Elaine, qual que é o valor da largura e da altura que eu tenho que colocar aqui? Então, a gente aqui vai fazer um cálculozinho. Eu vou abrir a calculadora aqui. Vou colocar aqui do ladinho para você ver. O tamanho padrão do Instagram é com a largura de 1080 por 1350. Esse é o padrão de sempre, tanto que aqui ele aparece as sugestões, né, com esse padrão. Mas como eu falei, a gente quer fazer um carrossel, então não é só uma imagem, são várias imagens, certo? Então a gente vai ter que fazer um cálculo de quanto dá isso. A largura vai ser esse tamanho vezes o tanto de imagens que você quer fazer. Então, por exemplo, aqui a gente vai criar um carrossel com 3 imagens. Eu vou fazer 1080 vezes 3. 3.240. Então, esse é o valor que eu vou colocar aqui. Se você quisesse fazer somente com uma imagem, você manteria o 1080. Esse vai ser sempre o padrão. Criar um novo design. Então, aqui a gente já tem, né,
o nosso carrossel. Você pode depois explorar um pouquinho mais do Canva para ver todas as opções que ele te dá, né? E como que eu vou dividir as 3 imagens que eu vou usar, né? Porque no Facebook, no Instagram ele não vai aparecer inteiro aqui, assim, ele vai aparecer dividido. Então eu vou colocar guias nesse projeto. Aqui, ó. Arquivo, configurações, adicionar guias. Como é que eu faço isso aqui agora? Aqui ele vai pedir o tanto de colunas que você quer. As colunas são cada post que a gente vai utilizar nesse carrossel, ou seja, nesse caso são 3. Se você estiver fazendo um carrossel com 10 imagens, você vai colocar 10 colunas. O único detalhe é que aqui ele está ficando com algumas margens, né? E a gente não quer que fique com isso, a gente quer que fique dividido mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar aqui em tamanho personalizado. Nas colunas, coloca 3 colunas e no espaço coloca 0. Adicionar guias. Então, aqui ele já ficou dividido como que a gente tem que fazer. Então, aqui vai ser a capa do meu carrossel, as informações principais que as pessoas vão ver. Aqui a primeira imagem e a segunda imagem. Então, bora começar. Antes de tudo, eu vou já pensando em uma imagem que eu possa utilizar nisso. Como eu comentei aqui, a gente vai fazer uma imagem da Semana Santa, né? Uma programação da Semana Santa. Então, a gente pode explorar diversas imagens relacionadas a isso, né? Então, a Paixão de Cristo, especialmente, né? Que chama muita atenção. A ressurreição, a última ceia. Então, são imagens que nós podemos explorar muito, até mesmo Domingo de Ramos, né? Depende muito daquilo que você quer transmitir. Mas o principal, geralmente, é realmente a Paixão de Cristo, né? Cristo na cruz, crucificado. Você pode até pesquisar imagens no próprio Canva, né? Aqui em elementos, ele vai aparecer várias opções. Tem fotos, essa foto muito bonita, por exemplo, para utilizar, de muita qualidade. Algumas fotos um pouquinho mais diferentes, né? Aqui o martelo e a coroa de espinhos com os pregos. Se eu fosse utilizar uma foto do próprio Canva, eu iria escolher essa imagem aqui, eu achei ela muito boa. Mas eu vou ensinar vocês a criar suas próprias imagens através da inteligência artificial. Então, vou mostrar um pouquinho de como explorar isso de uma forma gratuita, tá? Eu vou utilizar o Midjourney para a criação dessas imagens. Aqui eu já tenho ele pronto. Eu vou deixar no link aqui da descrição como você pode baixar e instalar o Midjourney. Então, a gente utiliza ele através do Discord, mas vai estar tudo nos detalhes da legenda. E você vai acessar essa área aqui. Por que já está aparecendo um monte de imagens que não tem nada a ver com o que a gente quer? Porque esse é um servidor público, né? Se você quiser pagar um pouquinho a mais pelo plano do Midjourney, você vai ter um servidor exclusivo seu, que é o que eu utilizo. Mas hoje, como eu quero mostrar aqui como fazer uma imagem gratuita, né? Utilizando ferramentas totalmente gratuitas, eu vou mostrar para vocês como funciona o Midjourney gratuito. Aqui, qualquer um desses servidores que você acessar aqui do lado, você pode gerar imagens. Como eu comentei, tem outras pessoas utilizando, então vão aparecer outras imagens junto às suas, né? E vai demorar um pouquinho mais, mas é super possível e ele cria imagens muito boas, tá? Antes de tudo, a gente vai criar um prompt para nossa imagem. O que é o prompt? É a descrição que você vai querer dar para que a inteligência artificial consiga criar, né? Então, é como se fosse um texto descritivo, com mais detalhes possíveis, para que a inteligência artificial saiba o que você está querendo criar e crie a partir daquilo. É como se fosse realmente uma legenda da imagem. No Midjourney, o ideal é que você coloque em inglês, por isso eu já abri o tradutor aqui para a gente criar esse prompt. E como eu comentei, o ideal é você dar o máximo de detalhes possível, colocar descrição de cores, de estilos que você queira utilizar. Você está criando um santo, por exemplo, saber qual a cor da roupa dele. Todos esses detalhes são muito importantes para que a inteligência artificial saiba o que você quer, certo? Aqui a gente vai criar uma imagem de Jesus, né? Eu vou
criar um prompt inicial aqui para a gente ver o que acontece, o que ele gera, e talvez a gente precise fazer alguns ajustes no prompt. Jesus em sua paixão, crucificado, com chagas pelo corpo. Ele tem um olhar profundo e triste. Há uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. A foto mostra seu corpo inteiro crucificado. Ah, Elaine, mas você já não tinha dito que você queria uma foto de Jesus crucificado? Por que precisa colocar novamente? Quanto mais você especificar para a IA, mais ela vai entender o que você quer. Então, talvez ali ela até fizesse Jesus crucificado, mas não iria mostrar a foto inteira, iria mostrar em outro ângulo. E ainda assim, a gente especificando, pode acontecer de ela colocar diferente. Mas é por isso que a gente vai precisar fazer ainda alguns ajustes no prompt, dependendo daquilo que a IA criar. Ultra realista. Cores cinematográfica. Fundo branco. Por que eu coloquei o fundo branco? Porque se a gente precisa decidir remover o fundo da imagem, fica mais simples para remover direto lá no Canva. Então, eu vou copiar esse daqui e vamos ver no que vai gerar. Aqui no Midjourney, a gente vai aqui na conversa, vai clicar na barra e aqui já vai aparecer, ó, imagem. E a gente vai clicar nessa opção e vai colar o texto que a gente criou. Uma dica que eu dou também, se você ainda tiver com dúvidas de criar o prompt, é que você utilize o chat GPT ou alguma outra inteligência artificial de texto para te ajudar nesse prompt. Então, eu vou pedir aqui para ele. Ó. Me ajude a melhorar esse prompt para a geração de uma imagem no Midjourney referente à paixão de Cristo para uma programação da Semana Santa. Então, aqui ele deu uma melhorada no nosso prompt. Você vê que ele fica muito mais detalhado, né? Com mais detalhes, mais informações. Então, eu vou testar com esse prompt aqui também para a gente ver como fica. Especialmente quando são imagens mais específicas, isso é muito importante. Aqui, ó. Essa foi a imagem que ele gerou. Imagens bem impactantes, né? Essa aqui eu achei muito bonita. Jesus de perfil. A gente pode até colocar um preto e branco, né? Um efeito nela. Vai ficar bem bonito. Mas eu vou testar também com o prompt que o ChatGPT criou para a gente ver como vai ficar. Aqui, além dessas imagens que foram criadas, você pode testar outras com alguma que você tenha gostado. Então, por exemplo, eu gostei muito dessa daqui, eu posso criar versões parecidas dela, mas diferentes, para ver como que ficam. Então, esses U's aqui em cima. Então, quando você já tem uma imagem escolhida e você quer ela, né? Então, você aperta em qual você quer. E o V é para você criar uma nova versão da imagem. Eu vou testar criar uma nova versão para a gente ver as outras opções que ele gera. Como essa que eu gostei, eu vou apertar no V3. E aqui é se eu quisesse refazer todas as imagens, né? Ele iria utilizar o mesmo prompt, mas iria criar imagens totalmente diferentes. Aqui foram as imagens geradas com
a IA, né, com o ChatGPT, também ficaram imagens muito boas. E é aquilo que eu comentei, né? Mesmo a gente especificando que queria que aparecesse o corpo inteiro, ainda assim não apareceu. Mas tudo bem, a gente consegue utilizar essas imagens aqui também. Também ficaram muito bonitas. E aqui as outras versões daquela imagem que eu tinha gostado. Eu vou usar essa daqui, tá uma imagem muito bonita, muito profunda, mas não está tão violenta, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, tem que ter uma sensibilidade quando for criar. Vou apertar no 1 e ele vai gerar a imagem para mim. Aqui vocês vão ver que tem algumas outras opções que o Midjourney gera, né? Upscale é para ele aumentar a imagem, né? Então ele vai dar um zoom na imagem, vai aumentar a qualidade. Vary é para você mudar um pouquinho da imagem, né? Então você pode, por exemplo, selecionar só o nariz de Jesus para que ele mude, ou mudar a imagem toda de uma forma exagerada ou de uma forma simples. Zoom out é para ele aumentar para os lados, né? Então trazer mais informações. E aqui essas setinhas é para ele aumentar para cada um dos lados das setas. Eu vou testar aumentar mais um pouquinho para baixo para que a gente tenha um pouquinho mais de margem para utilizar essa imagem. Aqui vão aparecendo outras imagens aleatórias, né? Porque tem outras pessoas utilizando. Enquanto a nossa imagem não fica pronta, eu já vou começando a pensar o que eu vou fazer aqui. Eu vou já colocar o texto, né? Mesmo que a gente não tenha definido ainda uma edição, mas para a gente já ir pensando na tipografia que vamos utilizar. Vou colocar em destaque a frase, né? Semana Santa. Bem no meio, bem centralizado. É muito importante a gente entender a hierarquia das coisas, né? Então, isso aqui é o que a gente quer destacar, então é isso aqui que vai estar maior, vai estar com uma cor mais forte, vai estar com mais destaque. Enquanto as outras informações podem ficar em menor destaque. Quais são essas outras informações? Por exemplo, programação. Essa palavra é importante para um complemento dessa frase aqui. É essa frase aqui que eu quero destacar, não é programação. De nada adianta a pessoa saber do que é, saber que é uma programação, mas não saber do que, né? Então, Semana Santa, a pessoa vai olhar, opa, aqui a paróquia está dizendo qual que é a programação para a próxima semana. Então, eu vou ficar ligado, já vou abrir o feed, já vou abrir o post, né? E aqui embaixo, daí a gente coloca a data, mas primeiro de tudo eu vou editar essa parte aqui. Nossa imagem ficou pronta. Então, vocês viram, né? Ela tinha ficado assim. Eu cliquei na setinha para baixo e a imagem aumentou mais um pouquinho, dando um pouquinho mais de respiro, certo? Então, eu vou utilizar essa imagem aqui. Enquanto ele está gerando a imagem, gerou. Vou criar uma pasta aqui. E vamos voltar para o Canva. Então, eu já posso subir a minha imagem aqui. Aqui, vou aqui em Uploads, fazer uploads de arquivo e eu seleciono o que eu quero. A minha imagem já está aqui. Eu vou colocar ela bem grande. Eu gostei dessa cor de fundo. Acredito que a gente vai utilizar ela para o fundo de carrossel. Então, eu vou já aqui clicar no fundo da imagem, clicar aqui nessa paleta de cores, e aqui ó, já aparecem as cores presentes na foto. É muito importante você ter detalhado qual paleta de cores você vai utilizar. Não só para esse post do carrossel, mas para o que você utilize nos próximos também. Claro que dá para mesclar, né? Em alguns momentos utilizar o roxo também, que é referente à quaresma. No domingo de Ramos usar mais verde, né? Não tem problema nenhum. Mas é importante manter uma consistência. Então, se você utilizou mais tons sóbrios, né? Mais tons claros, permanece utilizando mais tons claros nas próximas artes, né? Para que não fique tudo muito colorido, muito solto. Né? Não adianta criar essa imagem com tons sóbrios e a próxima ser super colorida. Precisa haver uma consistência.
Então, eu vou colocar aqui o fundo mais clarinho. Eu gostei dessa paleta de cores que ele gerou. Acredito que a gente pode utilizar também o vermelho, né? Um bordeaux, para complementar. Mas, de início, já ajudou bastante. Eu vou virar essa imagem aqui, por quê? Porque eu quero que ela fique nesse canto aqui, que é o início da imagem. Se eu colocar aqui, para a próxima imagem já gera um corte, né? Seria legal se ela continuasse para cá. Mas como não continua, então eu vou colocar desse lado e eu vou virar. Fico aqui com o botão direito. Aliás, com o botão direito não. Eu venho aqui em inverter, inverter horizontalmente. Então ela virou. Coloco ela aqui um pouco mais para o canto. E eu vou remover o fundo dela para que ela fique só com aquele fundo que eu coloquei. Depois a gente pode colocar uma textura, né, para ficar melhor, mas aqui já fica tudo num padrão, né? E vou arrastar esse texto que a gente colocou para cá. Então aqui, como já ficou um bom espaço, né, uma boa margem, a gente consegue colocar todos os textos aqui. Evite colocar muita informação em cima da imagem, porque não vai ter contraste para ler e também vai perder o destaque da imagem. Então, tenta colocar, deixar um espaço realmente para colocar os textos, as informações. Eu poderia deixar essa imagem bem no meio, bem centralizada, mas aí não tem espaço para colocar as informações, não vai ter margem, né? Então, eu vou organizar aqui a minha tela para que tudo se encaixe, né? Aqui sobrou um espaço maior, então eu vou colocar as informações aqui. Então, vamos já achar uma tipografia boa para a gente utilizar no nosso carrossel. E assim como eu falei das cores, é importante reforçar na tipografia. Se você utilizou uma tipografia nesse post, continue utilizando nos outros posts da Semana Santa. Não fica mudando muito, né? Porque senão perde a identidade e as pessoas não vão reconhecer. Então, é importante manter uma consistência. O que mais que eu recomendo para identidade? Não combina você colocar uma tipografia como essa, por exemplo. Por quê? Porque é uma tipografia infantil, né? Uma tipografia parece de gibi. Não traz a seriedade que precisa. Não traz a importância dessa semana. É a semana maior da nossa fé. Então precisa de um cuidado, né? Eu recomendo, por exemplo, quando forem esses temas mais sérios, né, mais profundos, utiliza essas tipografias que têm essas bordinhas, né, essas arestas aqui. Por quê? São as tipografias que a gente chama de serifadas, né, que tem esses cantinhos. Porque elas transmitem mais elegância, né, mais cuidado, mais delicadeza, enfim, diversas outras características que são muito importantes para esse período. Outra coisa, evite utilizar muitas tipografias na sua imagem, no seu post, né? Então, aqui eu coloquei essa tipografia porque eu achei bonita, daí essa e essa daqui, e aí as datas aqui eu vou colocar outra tipografia. Não, gente. Foca em duas tipografias, no máximo três, mas duas já é muito suficiente, e tipografias que são legíveis, né? Tudo bem, por exemplo, utilizar uma tipografia aqui para o texto, mas não tem como a gente utilizar, por exemplo, essa tipografia para um texto pequeno. Por quê? Porque ninguém vai conseguir ler, entendeu? Então, se eu colocar ela bem pequenininha aqui, ninguém consegue ler, certo? Então, não utiliza. Busca por fontes legíveis que as pessoas consigam compreender e fontes básicas. Você não precisa exagerar para deixar a sua imagem bonita, né? Dá para criar coisas muito bonitas sendo simples. Então, aqui, ó, tipografias muito bonitas para aquilo que a gente está falando, né? Básicas, mas que fica algo bonito. E testa. Veja se realmente dá para ler isso. Pergunta para outra pessoa se for necessário, porque de nada adianta você utilizar uma tipografia muito bonita, muito delicada, enfim, mas que você não consiga enxergar nada. Que não seja possível das pessoas lerem. Especialmente quando a gente fala de igreja, a gente tem que considerar que tem muitas pessoas que são mais idosas, às vezes não conseguem ler, né? Então,
Tem esse cuidado, gente, tem esse cuidado porque a gente está falando de evangelização, né? Então, precisa pensar em todos para que essa evangelização chegue nas outras pessoas mesmo. Aqui já testei algumas fotografias que eu gostei bastante. Você pode depois ir anotando as fontes que eu estou usando aqui para utilizar em outros projetos, ou mesmo nesse, né? E o Canva tem uma quantidade gigantesca de tipografias, né? A gente não precisa ficar se preocupando em pesquisar por fora, né? Ele tem muitas opções. Então, aproveita isso e realmente testa, né? Para que você tenha uma arte bem bonita no final. Por exemplo, tipografia assim não combina com aquilo que a gente está falando, né? Pode até combinar talvez com alguma coisa infantil, alguma coisa de catequese, mas para a Semana Santa não combina, porque não transmite a seriedade. Essa tipografia aqui eu gostei bastante, inclusive eu vou usar ela. Isso que a gente está só na letra A, né? Então tem diversas outras opções de tipografia que a gente pode utilizar. Em cima ficam as tipografias que você utilizou recentemente, né? Então aqui selecionei as fontes que eu vou utilizar nesse projeto. Se você quiser copiar, é a Teron, essa para títulos, e a Palatino para textos menores, tá? Agora vamos dar um tchan, né, no nosso projeto para deixar ele realmente chamativo e bonito para sua paróquia. Vamos selecionar as cores aqui para o texto, né, para o título. Eu gosto bastante dessas cores que a própria foto gerou. Como eu comentei, gostaria de utilizar um vermelho também, então eu acho que eu vou deixar o título em marrom, trazendo esses dois tons diferentes de marrom. E aqui atrás da programação, eu vou colocar um retângulo vermelho para a gente ver como fica. Aqui vamos em elementos e seleciona a forma que você quer. Ela é bem pequenininha, né? Aqui, ó, para selecionar as cores, tem essas padrões, né? Tem gradiente que você pode alterar. E tem aqui também as opções para você selecionar a cor que você quer, né? Eu vou deixar um gradiente mesmo. Eu vou pegar aqui um tom da própria imagem de vermelho. Ali ele pegou um mais marrom, né? Eu dar uma diminuída aqui. É um pouquinho mais vivo. E aí aqui vocês podem ver que o programação ele quase nem tá aparecendo. Esse é outro cuidado que a gente tem que ter, tá? Contraste. Se você vê que a cor de fundo está muito próxima da cor principal, vamos trocar essa cor, né? Um dos dois precisa trocar. Posso utilizar até a cor do fundo, que é esse mais clarinho, né? Então, fica bem bonito já. Aqui nesse fundo, eu vou colocar uma textura. Por quê? Deixar o fundo sólido assim é bonito, é ok, mas a textura dá um tchan, dá uma diferença já na imagem, né? E dá um acabamento melhor, dá uma delicadeza maior à imagem. Então a gente vai pesquisar aqui no próprio Canva uma textura. Eu busco escrever em inglês mesmo as coisas aqui, porque às vezes pode aparecer um pouquinho mais de coisas, né? Então, ó, vocês podem ver que aparece diversas opções de textura, estilo de cimento, né? Ó, fica bem legal. Plástico dobrado também. Aí você pode diminuir um pouquinho, né? Para ficar só um detalhezinho. Vamos ir testando aqui as opções que tem e depois a gente seleciona qual que a gente vai utilizar. Ó, não para essa imagem, né? Mas isso aqui é bem diferente também, né? Para algum acampamento de jovens, algum retiro, né? Fica algo bem chamativo também.
Aqui, para alguma imagem em fundo escuro, né, iria combinar bastante. Um estilo um pouco de mármore. Eu gostei bastante desse daqui. Mas vamos testar para ver como fica, né? Para passar essa imagem para trás, como é que eu faço? Ela ficou na frente de tudo, né? Eu clico aqui com o botão direito, camada, mostrar camadas, e aqui eu só vou arrastando, ó. Eu quero que fique na frente de tudo, arrasto na frente de tudo, né? Para cima. Quero que fique para trás, então eu arrasto para trás. Essa textura é bem bonita, achei que combinou bastante com as cores também. Mas eu vou tentar dar uma transparência menor para ela. Eu gostei, mas eu vou dar mais uma procurada para ver se eu acho uma que fique melhor. Que essa textura é bem legal se você quiser algo mais rústico, né? Estiver tratando de algo diferente, ela parece uma textura de pedra. Eu vou até deixar ela bem levezinho aqui. Eu acho que combina. Por enquanto eu vou deixar assim, talvez depois a gente mude alguma coisa. Eu vou tratar um pouquinho essa imagem também, dar uma editada nela, pra gente deixar ela mais com as cores, né? Parecidas com o fundo. Vem aqui em ajustar. Aí aqui vai depender muito da sua imagem, né? Não tem como você copiar o que eu tô fazendo simplesmente, porque pode ser que a sua imagem tenha cores diferentes, tenha um estilo diferente, então é questão de ir testando o que você acha que fica melhor, né? E ó, eu vou tirar um pouquinho da vibração para imagem ficar levemente preto e branco, né? Com os tons um pouquinho mais leves. Eu recomendo você ir realmente mexendo nesses detalhes, né? Para você ir testando. E ficar de olho se realmente aquilo combina, se fica bonito, se fica agradável de ver. É, isso é muito importante. Eu vou de novo pesquisar pelas imagens. Talvez dê pra gente colocar, né? Alguma coisa de fundo, bem de levezinho. Vou pesquisar Domingo de Ramos. Ó, a gente pode tentar colocar coroa de espinhos bem de levezinha. Vamos ver o fundo dela. Virar aqui. Eu vou tirar um pouquinho da transparência para dar esse detalhe, né? E aquilo que eu comentei. Bem legal a gente tentar dar uma continuidade ao céu. Então você vê que a imagem começa aqui e termina aqui. Então você vai passando e vai revelando um pouquinho mais da imagem, né? Isso é bem legal a gente trabalhar, porque traz mais, traz algo mais dinâmico para o carrossel. Não precisa ser tudo chapado, tudo direto em um post só, em uma imagem só, né? A gente pode trabalhar, pode brincar com algumas coisas diferentes.
E assim, pesquise, né? Olha o que tem. O Canva tem muitos elementos disponíveis para a gente testar, né? Olha o que ele recomenda. Por exemplo, a gente pode tentar colocar uma luz aqui, né? Claro, não com essa cor que não combina. Pode colocar algo assim, ó. Como já dá um acabamento maior, né? Entre a imagem e o fundo. É mais natural essa transição entre a imagem e o fundo. Parece que tem um foco de luz aqui. Então fica algo bem legal. Ó, aqui tem tijolos, se você estiver trabalhando com cerco de Jericó, algo nesse sentido, trazer esse efeito, fica bem interessante. Eu vou buscar também alguns ornamentos. O que são os ornamentos? São esses detalhes florais, né, delicados, que não, não estão atrelados ao conteúdo da imagem, mas eles trazem um acabamento, um detalhe diferente, um detalhe especial, né? Então fica bem legal a gente trabalhar com isso nas imagens que a gente for criar, tanto aqui do Canva quanto pesquisar, né, por fora também, se você não achar nenhum bonito aqui. É bem interessante para preencher também esses espaços vazios, sabe? Por exemplo, esse daqui eu achei bem bonito e ele também recomenda outras opções, né? Então, parecidas com essa, é bem legal. Até aqui, ó, nessa parte a gente pode testar colocar um frame assim, uma moldura mesmo, né? E colocar as informações aqui dentro. O design é realmente questão de testar. É você ir buscando o que tem de opção e inserindo e testando. Se não fica bom, tentar de novo. Gostei bastante desse aqui. Por que que eu não tô conseguindo pegar aqui? Ah, agora eu consegui. Mas por que que tava um pouco difícil de tirar? Porque essas imagens, esses elementos estão na frente dele. Então sempre eu vou acabar passando por cima do que tá mais para cima, né? Da camada que está para frente da restante. Então, se tiver muito difícil, é só a gente trabalhar aqui, ó. Eu posso passar essa camada para baixo e esse aqui vai estar bem facinho de tirar. Posso trabalhar também com dourado, né? Que fica bem bonito também. Outra coisa que é muito importante, alinhamento. Vocês estão vendo aqui que eu estou buscando deixar tudo centralizado, né? Então, imagina uma linha que esteja passando aqui pelo meio. Ela está cortando todas essas informações no meio. Se eu deixar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, vai ficar uma bagunça. Claro que dependendo do estilo de imagem que você queira criar, talvez até combine, né? Mas não é esse o caso. A gente quer um alinhamento, um visual, algo bonito, né? Então, busca deixar tudo alinhadinho, ou centralizado, ou deixar alinhado aqui nessa, nessa lateral, ou nessa lateral, né? Algo nesse sentido, para que as informações estejam realmente fáceis de entender e sigam um padrão visual. Esse ornamento, né? Esse arabesco eu vou deixar em vermelho também, para dar um contraste com o restante das informações. E aí ainda tem um espaço aqui embaixo, eu vou colocar a data. De 13 a 20 de abril. Vou colocar aqui embaixo. Lembra de utilizar uma das tipografias que você já está utilizando aqui.
sem exagerar muito a quantidade de tipografias, né? Aqui a gente está utilizando 2, poderia ser até 3, mas 2 já é muito suficiente. E é sempre interessante utilizar uma tipografia para o texto, né? Que ela seja mais imponente, mais destacada, e uma mais simples mesmo para os textos maiores, né? Uma para título e uma para textos. E seja mais legível. Então, a do texto é importante que seja uma tipografia fácil de ler, mesmo que tenha uma quantidade absurda de texto. Então, tomar sempre esse cuidado. Aqui eu também posso mexer com o alinhamento dessas letras, né? Fazer algo assim também fica legal. Montar um pouquinho mais, se tiver muito separada, né? Então, tem várias coisas que a gente pode trabalhar, deixar em caixa alta. Vou tentar achar mais algum ornamento. Vou tirar esse aqui por enquanto. Pra gente trabalhar uma transição aqui para outra imagem. Vamos ver se fica legal. Algo assim ficaria legal, mas não combina tanto com outro ornamento. Então, eu vou ver se eu acho algum outro que fique interessante. Vou testar com esse daqui mesmo. E fica um efeito bem legal. Talvez deixar até bem clarinho, né? Algo discreto. Então, a primeira imagem a gente já tem, né? Já tem algo definido. Ficou algo bem destacado, né? Bem diferente, algo bem bonito. Aqui a gente até poderia colocar o logo da paróquia, o brasão, enfim. E vamos para o restante das imagens, né? Eu vou colocar essa textura aqui, essa última imagem que ainda estava sem. Vou tirar essa coroa. Se você quiser manter, você pode manter, mas eu quero colocar esse ornamento aqui também para gerar essa transição entre as imagens. Acho que fica algo bem legal. E aí aqui a gente vai colocar as informações de datas, né? Você pode colocar direto aqui, ou pode, por exemplo, criar uma caixa, colocar essas informações, né? Fica algo bem legal também, algo bem destacado. Mas eu acho que eu vou manter esse fundo mesmo. Vou utilizar essa tipografia de título para as datas, né? Então aqui, ó, por exemplo, começando, né, com Domingo de Ramos. 13/4, bem destacado. Aí aqui do ladinho a gente poderia colocar, por exemplo, algo escrito, né? Domingo de Ramos, que é o título daquele dia, né? O destaque. Então, só vamos colocar com a mesma tipografia. Mas quais informações são relevantes para a gente colocar em uma programação? A data, né? O que se refere. O horário. Então, eu vou arrastar esse aqui um pouquinho mais para o lado e vou colocar o horário ali do ladinho, menorzinho. 8h30 e 19 horas. Aqui estou fazendo só um exemplo, né? Para a gente se basear. Vou colocar menorzinho, porque a data é mais relevante que o horário, né? Apesar de que o horário também é importante. Aquilo que eu falei, né? De que as coisas precisam ser legíveis. Com aquela tipografia, o horário não estava legível, estava difícil de ler. Então, eu já vou trocar para que fique mais fácil das pessoas lerem. Vou trocar a cor. Vou colocar uma linhazinha aqui
para separar. Depois essa daqui, não. Aqui gostei bastante dessa linha, porque ela é parecida com essa daqui, né? Então, algo bem legal, já divide aqui o espaço entre a data e o horário. Aí, aqui embaixo, o que que é, né? Do que a gente está falando? Missa, por exemplo, né? Santa Missa, com bênção e procissão dos atos. Assim fica mais organizado, mais fácil de encaixar aqui o texto, né? Com as outras coisas. E o horário também fica mais destacado. Então, é aquilo que eu comentei, né? Todos os detalhes que eu comentei. A semelhança, né, das informações. Então, todos os textos estão com as mesmas tipografias, tanto o título quanto os textos de apoio, né? O contraste, nada aqui é difícil de ler. Esse aqui que seria um texto branco tem o fundo vermelho, né? Tá com destaque e também saber o que, que você quer destacar aqui, o que está destacando nessas informações, a data e o que é. O resto a pessoa vai ler por complemento, mas eu quero que chame mais atenção a data e o tema daquele dia, certo? Então, já temos a base das datas, né? Agora é só a gente ir replicando aquilo que a gente criou, né? Então, eu posso simplesmente copiar isso daqui, trazer para baixo e ir inserindo as outras informações. Aqui já fugi um pouquinho do padrão porque é uma data maior, né? Vou fazer do dia 14 ao dia 16, uma só informação, né? Mas aí, se cada dia na sua paróquia vai ter uma rotina diferente, você cria uma data para cada um, certo? Segunda a quarta-feira santa. Confissões e via sacra meditada. Exemplo, né? Santa Missa a partir das 18 horas. Aqui, ó, as informações já ficaram desalinhadas, porque esse aqui é maior. Então, eu vou dar uma reorganizada nisso daqui, ou alinhando aqui na lateral,
né? Como eu comentei, ou alinhando do outro lado, ou centralizando. Vou deixar tudo centralizado, nesse caso. E eu vou criando as outras datas, né? (17/4), quinta-feira santa, e o horário, e o que vai ter. Eu posso vir aqui para ficar bem dividido, né? Então, a gente teve 3 desse lado e vai ter 3 desse lado daqui. Pode acontecer da programação da paróquia de vocês ter muito mais informação, né? Ter que reorganizar, não dá certo nesse estilo. Mas é aquilo que eu disse, vai testando os formatos, vai vendo que vai ficando bom. Eu comecei de um jeito e terminei de outro. Então, realmente é questão de ir testando e vendo que funciona, né? Só seguindo esses princípios. O alinhamento, tudo estar certinho, né? Alinhado, a hierarquia dos elementos, né? Saber o que você vai destacar, que é mais importante, né? Centralização. Então, você observando tudo isso já vai facilitando para você criar as informações ali, criar uma ordem nos elementos, certo? Sempre cuidando também de contraste, né? Harmonia, de tudo. Como eu falei, não adianta de nada eu usar todo esses elementos, usar Jesus e usar um verde neon aqui. Não combina. Então, vai observando realmente, olhando com cuidado para aquilo que você está fazendo, né? O que está transmitindo para você, o que vai transmitir para as outras pessoas, né? Isso que é importante você reparar quando for criar a arte da sua paróquia. Porque, como eu disse, provavelmente você não vai conseguir criar algo exatamente igual ao meu, mas e nem é essa a ideia. A ideia é que você aprenda para que você consiga fazer na sua casa, né? Do jeito que você achar melhor, do jeito que combina com a sua paróquia, do jeito que se encaixe com as informações que você precisa para que você consiga fazer de outras artes também. Então, a base a gente já tem, mas vamos dar uma organizada melhor nisso, porque, por exemplo, aqui está sobrando muito espaço embaixo e em cima está mais apertado, então a gente tem que cuidar com essas margens. Outra coisa, evitar deixar as informações muito coladas aqui com a margem, né? Porque não fica agradável, fica algo, parece que tá tudo apertado, dá uma agonia de ver. Então, deixa um espaço maior entre as coisas, né? Para que fique algo realmente agradável de ver, centralizado e com uma margem, um respiro aqui nas laterais. Também não corre risco de cortar nada, né?
Aqui ao fundo a gente pode até tentar colocar uma imagem, né? Bem de leve, só pra gente ver como vai ficar. Eu, inclusive, tenho uma imagem muito bonita de Jesus caminhando. E acho que combina muito, por quê? Porque encaixa bem certinho aqui, ó, entre as imagens, né? Dá aquela transição que eu comentei e ela se encaixa muito bem. Mas a gente precisa fazer de uma forma que ela harmonize com o restante das imagens, né? Vamos tentar remover o fundo para ver de que forma fica. Vou colocar um pouquinho mais para baixo, porque ela cortou o pé. Né? Dá para aumentar um pouquinho. Tomar cuidado só porque aqui ficou frente às informações, né? Talvez dá até pra gente tentar dar uma arrastada. Ou quem sabe até virar a imagem, né? Vamos ver como fica. Aqui, ó. Consegui encaixar de uma forma que ela não fique em nenhuma informação. Eu vou dar uma transparência nela. E eu vou dar uma editada também para que ela harmonize com o restante das informações, porque nesse momento parece uma colagem, né? Não tá algo natural aqui. Então a gente precisa ajustar um pouquinho a imagem para que ela fique algo legal, né? Combinando com o fundo, não algo solto. E é como eu falei, vai testando, vai mexendo nisso aqui e vendo o que você acha que fica melhor. Aqui, por exemplo, posso testar, diminuir um pouco a saturação, poderia até mudar de cor aqui, mas não é esse o caso, né? Vou deixar um pouquinho mais preto e branco, né? E vou tirar mais um pouquinho a transparência dela. Vou copiar esse elemento de luz aqui que a gente pegou antes. Vou pôr aqui por cima. Só para dar uma diminuída também nela, né? Para dar mais uma transparência, dar uma iluminada nela. Então ficou bem legal, ó. Parece que Jesus está caminhando, né? Para os acontecimentos. Então, aqui da Quinta-feira Santa, ele está caminhando para Sexta-feira Santa. Já dá um efeito bem legal para a imagem. Quem sabe até a gente consegue aumentar um pouquinho agora. Tá melhor assim mesmo. Então, cuidar também com essa questão das imagens e das informações, né? Para que as informações não fiquem por cima da imagem, a imagem por cima da informação. E, se for o caso, ter muito contraste, né? Então, aqui, por exemplo, se eu colocar essa semana aqui em cima de Jesus, não dá para ler nada, né? Se fosse o caso, eu teria que mudar a cor, colocar um branco, uma cor clara, né? Mas evitar. Por exemplo, aqui a gente tem muito espaço disponível, então aproveita isso, utilize esse espaço para aproveitar mesmo, né? Para colocar os textos que você precisa. E aqui, então, a gente tem um carrossel de Semana Santa muito bonito, né? Que vai dar um destaque no Instagram da sua paróquia, fica algo simples de fazer, diferente, né? A gente levou menos de uma hora para fazer, né? Até conseguir explicar tudo. E com o tempo vai ficando ainda mais simples. A gente levou uma hora para fazer um carrossel. Se fosse somente uma postagem, provavelmente ia levar bem menos tempo, né? Então, li realmente a Semana Santa, aí depois cria as imagens separadas de Domingo de Ramos, de Segunda e Quarta-feira Santa, levando em conta esses princípios, né, que eu te falei, para que você organize realmente a sua arte, para que fique algo bonito, algo simbólico, algo que demonstre o respeito que essa arte merece. Como eu falei, não utiliza cores carnavalescas, elementos que não combinam, tipografias infantis. Pensa no que você está criando e se aquilo combina, se você enxerga uma arte com essa tipografia aqui. É algo simples, algo que talvez na sua visão não vai chamar atenção, mas fica tão bonito que chama mais atenção do que algo carnavalesco, né? O simples funciona, não precisa ser algo exagerado, certo? Tá, Elaine. Criamos a arte, mas e agora? O que eu faço? Né? Eu tenho arte no Canva, como é que eu vou postar na minha paróquia? A gente precisa cortar
essa imagem, né? Porque ela tá uma imagem só, um bloco só. E a gente precisa dividir em 3 para que a gente possa postar como carrossel no Instagram. Como que a gente vai fazer isso? Eu já baixei aqui a imagem, você vem em compartilhar e baixar, seleciona PNG e clica em baixar. E vem aqui nesse site iTunes.com/split image. Eu vou deixar esse link para vocês na descrição. Vou escolher o meu arquivo. Aqui eu vou colocar horizontal, quantidade de blocos, né? Vou colocar 3, que é a quantidade de imagens que a gente tem. Vou colocar no horizontal, quantidade de blocos 3 e vou cortar a imagem. Aqui eu venho em download. Ele vai vir como uma pastinha. A gente só abre e aqui nossas imagens já estão prontas. É só postar realmente e aguardar o feed da sua paróquia ficar ainda mais bonito com as novas artes que ele vai receber. Então, se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva aqui no canal, dê um joinha e compartilhe com mais pessoas que gostariam de aprender como fazer artes para o feed da sua paróquia, da sua comunidade. Pretendo trazer mais conteúdos assim para vocês, também para designers mais experientes, então continue me acompanhando e também me siga lá no Instagram, @meninadasartes. Até mais!